Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora. Eu tenho um recadinho aqui pra você de um novo patrocinador aqui no EmpreendaCast. Eles também ensinam a teoria na prática. Para você dar o seu próximo passo numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0 e Automação. Você também faz Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br/pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa virtual do EmpreendaCast, Gabriel Sarmento. Fala, galera. Luiz Felipe Marques. Fala aí, Luiz. E aí, pessoal, tudo bom? Cara, se eu fosse te perguntar no pitch, o que a Aurelo faz, como é que você ia resumir? De um jeito bem rápido. A Aurelo é uma plataforma de conteúdo em áudio, especialmente podcasts, que tem como uma diferença ser bem horizontal. Então, aproximar os ouvintes dos artistas, né, dos podcasters e também de marcas interessadas em ajudar nesse sistema. É isso aí. Então, já fica o resumo. Você sonhador, você sonhadora. Hoje o papo é empresa dentro do meio do áudio, do podcast, que tem aí uma proposta muito bacana. Eu tô apaixonado pelo Aurelo, tudo que eu conheci. E finalmente, gente, 2 décadas para começar a aparecer essas empresas. Que bom que a Aurelo apareceu. Então, a gente pegou lá o seguinte, ó, Luiz Felipe Marques é fundador da Aurelo, plataforma que busca criar experiência ideal de podcast conectando ouvintes e criadores. Então fica ligado, sonhador, que o papo é pesado. Pra gente começar o papo, Luiz, antes de fundar a Aurelo, você teve uma longa carreira atuando com marketing, inclusive trabalhando nessa área no time fundador da Yellow. Como que a sua experiência profissional passada te levou a empreender? Mas eu queria que você pegasse aquele Luiz, sei lá, do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, aquele cara que já tinha o timbre empreendedor ou não. Começa a história do jeito que você quiser, cara. Olha, vou começar bem lá de trás, tá? Eu trabalhei realmente muito tempo em propaganda, em marketing, foi mais tempo de carreira, mas lá atrás eu sou jornalista, né? Então lá atrás eu comecei no jornalismo, fui trainee do Valor Econômico, trabalhei em alguns outros jornais, trabalhei, enfim, em redações grandes mesmo, bem daquelas de filme que a gente vê de um monte de gente junto e café o dia inteiro e tudo mais. E assim, trabalhei, cara, com jornalismo pro lado de educação, trabalhei com o que a gente chama de mundo cão, né? Puta, cobri desgraça, cobri acidente, enchente com água na cintura, fiz tudo isso, mas o lado que mais me pegou foi o jornalismo econômico mesmo, depois de um tempo, e onde eu fui olhando muito pra, assim, acho que eu fui descobrindo o lado de mercado, de empresas, de estratégia, e esse lado acho que eu acabei me apaixonando por isso. Fiquei um bom tempo em jornalismo, cobrindo empresas, cobrindo macroeconomia, mas aos poucos eu fui vendo que, assim, o sentimento que me deu foi que eu seria mais útil do outro lado do balcão, do lado da propaganda. Eu tinha uma sensação no jornalismo que era, eu adorava investigar, olhar contexto, estudar número, enfim, fazer de tudo isso um pouco, né, de investigação, de me aprofundar nos temas, mas eu tinha uma vontade de, legal, eu tô olhando para tudo isso aí, o que eu posso fazer a mais com essas informações que eu fiquei tanto tempo buscando, estudando, aprendendo? E aí eu vi que do lado de propaganda talvez eu conseguisse colocar isso mais em prática. Muito publicitário que escuta isso deve dar risada, falar, cara, não é bem assim do lado de agência não, né? Porque as coisas são muito rápidas, às vezes a gente não consegue se aprofundar tanto, mas enfim, eu fui muito para esse lado, trabalhei numa consultoria de branding, a minha primeira experiência desse lado do balcão, né?
a Cor, Estratégia de Inovação, uma empresa maravilhosa de branding. Fiz alguns projetos com marcas gigantescas por lá, sempre, e é muito louco, que isso eu percebo hoje, né? A Cor tinha uma pegada de olhar para produto, isso há, 10 anos atrás. Enquanto branding, agências, tudo costumavam, não todas, claro, mas o mercado olhava mais para comunicação. A Cor já olhava muito para produto, e eu fui me apaixonando por isso. E aí, bateu a inquietação de volta, de falar, legal, tô numa consultoria aqui, como é que eu fico mais perto da ação mesmo, né? Falei, em agência, daí os publicitários podem dar risada de novo. E aí eu fui pra agência, trabalhei na W Macan, enfim, uma escola maravilhosa de propaganda, cuidava de algumas contas, que até hoje eu tenho um carinho muito grande, e sempre com o lado de estratégia de comunicação, né? Que é aquele lado que ainda é comunicação, mas é muito mais pro business mesmo, né? Para olhar para estratégia de mercado, para pricing, olhar para o consumidor, para a jornada do consumidor. E isso, até hoje, é minha paixão, assim, eu gosto muito disso. Um bom tempo na Macan, depois um tempo no grupo BBDO. E no grupo BBDO, assim, né, nesse tempo todo, né, de Macan, BBDO, tudo, eu fui ficando com uma outra inquietação que foi batendo, né? Que é de, legal, tô fazendo comunicação boa, tô fazendo muita propaganda, muita campanha legal, mas me bateu aquele negócio de novo de conseguir olhar e influenciar mais o produto. Muitas vezes em propaganda chega um briefing pra gente que a gente tem que resolver um pepino gigantesco da marca, da empresa, mas que, às vezes não é necessariamente a comunicação que vai dar conta disso, né? Ou, pelo menos não a comunicação sozinha. O produto tem que melhorar alguma coisa, ou a distribuição, ou a logística. Então eu comecei a olhar muito para isso. Eu gostaria de ir para o marketing mesmo, que daí você tem um pouquinho mais de influência em tudo isso. Por coincidência, nesse momento, na BBDO, eu comecei a trabalhar com muita startup, de clientes, de concorrências e tudo, e daí caiu a ficha que nesses lugares, nesse formato de startup, eu poderia, primeiro, ter essa influência em produto, ter essa influência junto com outras áreas da empresa, e também, uma coisa que eu gosto é de, sabe quando você vê a tua mão, você vê a tua assinatura em coisas que vão pra rua? Isso acabou batendo bastante, assim, na consciência, assim, eu falei, cara, eu acho que eu vou pra um lugar pra poder construir mais. E nesse momento, apareceu a Yellow, eu acho que eu fui o funcionário 12, 13 da Yellow, founding team lá no comecinho da operação, nem da operação, no começo da concepção da Yellow, e eu fui para tocar o marketing. Cheguei lá sozinho e olhava, conversava com o Ariel, conversava com o pessoal de produto, porque, enfim, só eu no marketing tinha que ir juntando com o pessoal para me ajudar. Mas eu acho que foi, enfim, esses primeiros passos muito legais de como a gente consegue tirar uma ideia do papel, e uma ideia gigante como a da Yellow, e no meu caso, como construir uma marca que passou a valer dezenas de milhões de dólares, e também construir uma jornada e uma tática de comunicação que respeitasse muito o produto, que respeitasse muito o que a gente estava colocando na rua. Então foi uma experiência muito do zero, comecei completamente sozinho, puxava o Ariel para me ajudar, e até que, enfim, com fusão, grow, tudo que virou depois de 1 ano e meio, 2 anos quase, acabei eu liderando uma equipe de 50 pessoas cuidando de 7 países. Então foi um negócio meteórico, muito rápido, que dá um orgulho muito grande de ter acontecido. Enfim, eu acho que tudo isso acabou me levando até a Aurelo, porque vamos falar, os skills, as habilidades que eu valorizo nessa trajetória toda tem a ver com conhecer muito o negócio, conhecer muito o mercado, conhecer muito as pessoas, que aquele lance de empatia mesmo, deixa eu tentar adivinhar o que eu vou poder fazer para resolver algum problema, tentar melhorar algum gargalo que a gente vê em alguma situação. E também a parte, que daí eu nunca vou desgrudar, eu sou completamente apaixonado por jornalismo, por conteúdo ainda, que é a parte de contar histórias boas e você conseguir abordar as pessoas com um discurso não só bonito, mas muito verdadeiro. Então eu acho que saindo da Yellow, muita gente naquele pensamento de legal, para onde a gente vai? E o final da Yellow não foi legal, enfim, a fusão que tinha sido meio assim, a gente acabou saindo, enfim, quase o founding team inteiro acabou saindo da Yellow no momento, e daí cada um pensando, eu vou empreender, outras pessoas vendo outras startups,
startups, a gente estava num momento, acho que ainda tá, né, num momento muito forte de empreendedorismo no Brasil, cada um indo para um lado e eu parei e falei, tá, e eu vou fazer o quê, né? Podia ir para algumas outras startups, podia voltar para agência, fiquei pensando e acho que caiu a ficha em algumas conversas com bastante gente do mercado, tanto de startups quanto de agências, produtores de conteúdo, ou seja, o pessoal que sempre, nessa carreira toda eu sempre tive perto, que tinham alguns potenciais de comunicação que a gente poderia explorar. E aí veio tudo isso do áudio. Áudio, quando a gente olha pro lado de conteúdo, tá explodindo. O mercado de podcast no Brasil crescendo, sei lá, 70% ao ano. 20 milhões de pessoas ouvindo podcast todo dia. Segundo maior mercado do mundo, né? Outras coincidências ou outros fatos ajudam nisso. Então, do lado de hardware, o áudio também tá evoluindo muito. Seja nos fones inteligentes da Apple, e claro, das outras marcas, mas o AirPod virou o fenômeno, né? Quase uma empresa à parte. Seja com as Alexas, Siris, com a inteligência artificial em áudio, essa ideia de você ficar com um pouquinho menos de tela, mas ao mesmo tempo você ter entretenimento, conteúdo, informação, notícia, eu fui me apaixonando por isso, já ouvia podcast e tudo, mas eu acho que caiu uma ficha de que olha que mercado gigante que a gente está falando e olha que potencial maior ainda que tem o áudio. Ao mesmo tempo, daí claro vem o lado de mercado e o lado de fazer conta, botar as coisas no papel. A gente sentiu algumas fragilidades em como é o mercado de podcast. É muito difícil ganhar dinheiro com podcast. E por mais que a maioria das pessoas não comece com esse objetivo, eu acho que de vez em quando, em algum momento, elas param para pensar, isso aqui tem tempo envolvido, tem equipamento, tem, enfim, uma série de coisas que valem dinheiro. Então por que eu não ganho R$1 com isso, né? E claro, tem podcasts que explodem de audiência e começam a ter um apelo legal com marcas, ou que tem um relacionamento, tem um engajamento muito grande com o público, e isso também é atrativo para marcas. E outros, claro, que trabalham muito bem com crowdfunding, né? É engraçado que, e eu admiro, na Aurelo a gente implementou esses dois modelos, mas a gente ainda, olhando, a gente pensou muito em, nenhum desses dois modelos é diretamente ligado ao play, nenhum desses dois modelos é diretamente ligado à sua audiência. E aí veio uma constatação um pouco óbvia, mas por que podcast não ganha dinheiro por stream? Não é pago por stream. Se música se vídeo por que podcast não? E daí eu acho que nisso a gente criou todo esse conceito em torno da Aurelo, de ser a primeira plataforma no mundo a pagar podcaster por stream e ainda trazer essa plataforma de crowdfunding integrada, ou seja, você pode fazer um apoio para quem você quiser, para qual podcast você quiser, de uma maneira muito simples, com 2 toques na tela. E também a gente, desde o começo, tem papos com marcas, porque as marcas também olham isso, olham o podcast, olham o áudio como um todo, como uma oportunidade gigantesca de se aproximar de alguns públicos de um modo muito poderoso, muito engajador, mas várias delas ainda, mas como é que eu entro? Onde que eu sou mensurado? Onde que eu sou clicado? É só um testemunhal? Então a gente tentou, claro, empresa criada por publicitário, por marqueteiro, a gente criou formas mais amigáveis das marcas entrarem junto com podcasters, né? Então, a Aurelo veio, acho que dessa construção toda, de uma paixão por conteúdo, uma paixão por jornalismo, por contar a história, né? Por gostar de histórias bem contadas, e no meio de tudo isso também com um repertório legal do time todo em cima de marketing, em cima de formatos de propaganda que podem ser interessantes, claro, para a empresa ficar de pé e ser boa para quem está em volta, né? O que eu acho sensacional, Luiz, na sua fala, é o aspecto histórico, né? Porque o que eu acho muito legal da emergência do podcast atualmente é que mostra pra gente o quanto a história é pendular. Porque a gente acha muitas vezes que a história é linear, um movimento de continuidade longuíssima, mas na verdade estamos sempre aqui, né? E dando várias idas e voltas o tempo inteiro. Então, o quanto os nossos avós, nossos bisavós se encantaram pelo poder sônico ali, pelo poder do áudio, pra ouvir uma história bem contada, pra ouvir uma notícia, pra ouvir o esporte, pra ouvir uma música, o entretenimento. Hoje em dia a gente tem os mesmos elementos, mas produzidos e distribuídos de uma maneira completamente diferente. Então beleza, Luiz, dado esse contexto todo, seria muito legal você compartilhar com a gente como é que você fez esse processo de fato para descobridores, já que um bom empreendedor é um bom solucionador de dores. Como é que foi o processo que você colocou e desenvolveu para achar essas dores iniciais que você colocou de monetização, essa dor ligada à conexão, de fato a como
tornar o podcast um negócio e como é que você desenvolve esse processo com o teu time ao longo desse tempo, sabe? De ser realmente uma maquininha ali de encontrar as dores do público de vocês e a partir disso criar soluções para elas. Como é que vocês desenvolvem isso na Aurelo como um todo? Acho que não tem muito segredo, pra gente foi estudar mercado absurdamente. Quando a gente entendeu que podcast oferecia uma oportunidade muito grande de negócio, ou pelo menos a gente teve as primeiras pistas disso, a gente começou a cavocar, a estudar, a olhar no mundo inteiro o que estava sendo feito, não só em podcast, em conteúdo em áudio, mas em tudo que você pode imaginar, né? Sempre faço essa comparação com o streaming de vídeo. O áudio talvez tenha bebendo muito dessa fonte. Então o que a gente vê é cada plataforma de áudio, de podcast, tendo seus conteúdos exclusivos, né? Então você quer ouvir tal conteúdo, você tem que ter um app. Você quer ouvir o outro, você tem que ter outro app. Então a gente foi estudar muito o mercado de entretenimento. Acho que isso pra gente, a gente tá num momento muito rico de entretenimento no mundo. A gente olhou muito também pro áudio como um todo, então toda essa parte de hardware e tudo mais. E claro, a gente olhou, assim, e daí é curioso, né? A gente olhou para esse meio de crowdfunding / mecenato. Muito louco pensar que crowdfunding é uma forma de mecenato, né? Ele fala de mecenato, parece que tá falando de centenas de anos atrás, e estamos, né? E eu acho que tem isso porque eu acho que talvez a motivação mude, mas a dinâmica não. Então, até dentro da Aurelo a gente vê isso. Tem gente que faz um crowdfunding porque quer ajudar aquele projeto a ficar de pé. Tem gente que é pra, é quase um sobrevivência, né? Se esse cara não ganhar uma grana aqui, esse conteúdo que eu adoro não vai ter mais no mês que vem. E tem alguns já, que eu acho que é uma coisa talvez um pouco mais comum, especialmente nos Estados Unidos, mas que aqui a gente vê alguns exemplos, que é o crowdfunding como endosso. Eu não tô dando essa grana porque a pessoa precisa ou para manter o projeto, eu tô dando essa grana porque é quase uma forma de reconhecimento. Então, enfim, a gente estudou isso desde grandes mecenatos atuais em museu até a parte de crowdfunding mesmo, como as plataformas fazem isso no mundo. Então a gente estudou essas áreas, a Aurelo é um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de player, um pouquinho de produtora, um pouquinho de crowdfunding, então a gente teve que estudar bastante disso tudo. E eu acho que tem uma coisa aí também, que acho que todo empreendedor fala muito isso, mas não adianta, é muito verdadeiro. Cara, é conversar com gente, sabe? E às vezes é com a pessoa, eu falo sempre do Ariel, eu converso direto com o Ariel sobre produto, sobre possibilidades, sobre negócios, mas também, porque é um cara, um dos maiores cases de sucesso de empreendedorismo aqui. A gente foi conversar com um podcaster, com o cara que tem um programa há 10 anos e que sente todas as dores que um podcaster tinha. A gente foi conversar com artistas, isso foi muito legal, artistas de tudo que é canto, gente que foi da TV muitíssimo tempo e que agora, com a coisa do streaming mudando e a internet, claro, nem preciso falar, mas democratizando, ouvir desses caras, cara, o que é produzir conteúdo pra você hoje? Então a gente foi conversar e entender que, cara, o que é legal, o que não é? E o mais legal, que é exatamente isso que você falou, muitas referências vêm do rádio. Às vezes a gente trata o rádio como uma coisa dada, né? Tá lá, tá garantido, tá sempre lá. Mas é engraçado olhar o rádio como fenômeno, né? E pra mim isso tem muito a ver com o podcast. A familiaridade que o rádio te passa com a familiaridade que um podcaster te passa, né? Então você já reconhece as vozes, você vai conversando. Quantos podcasts a gente não escuta, né? De mesa cast, assim, que a gente vai conversando com as pessoas junto, né? Tá com fone de ouvido e falando. Não, mas pergunta isso aqui. Não, mas eu quero saber isso aqui. Boa! A gente vai interagindo, né? Essa familiaridade, essa interatividade, pra mim é riquíssima. E quando eu olho pra isso, eu gosto desse exemplo que você deu, né? O pessoal, décadas atrás, ouviam rádio, era tudo pelo rádio, começa a TV, o rádio começa a ficar de lado. Eu acho que talvez um protagonismo a gente pode falar que se perdeu, mas essa familiaridade, esse aspecto de companhia, de imediatismo, talvez é a mídia mais próxima da internet que a gente tinha, né? De começar uma gravação, a notícia quase sempre começa no rádio, né? Pela facilidade, pela democracia, pelo poder da voz. Então pra gente foi muito legal descobrir mais o rádio, estudar mais o rádio, e até pelo que a gente vê hoje, nem falando só de quarentena, de distanciamento social, mas eu acho que tem alguns momentos do nosso dia a dia que a gente não quer ou não pode ficar com uma tela na frente. Aí sim, falando de quarentena, vocês devem
ficar que nem todo mundo, né? 8 horas por dia com reunião, com call. Você sai e fala, cara, deixa eu baixar essa tela aqui, não vou ligar a TV agora, mas às vezes o fone de ouvido vira uma companhia muito boa, né? Enfim, isso tudo para dizer que outra das coisas que a gente foi pesquisar foi hábito de consumo, né? Acho que a gente tem muitos momentos aqui no Brasil onde o fone de ouvido faz tanto ou mais sentido que uma tela. Então, entramos bastante nisso. E daí só o outro lado, que eu acho que responde um pouco a pergunta, mas não foi só no início que a gente fez, mas uma coisa que a gente faz, e que pra mim eu carrego desde lá da cor e das agências, que é baseado em jobs to be done. Então é você cavocar de tudo que é jeito possível para entender qual o problema que as pessoas têm, qual que é o problema que algum mercado tem, algum setor, alguma categoria tem, e você pensar em o que você tem que fazer para resolver isso. Tão simples quanto isso. E assim, é muito bom porque eu acho que quem trabalha muito bem com produto, seja aplicativo, mas enfim, produto que for, tem essa mentalidade. Porque hoje a gente vive num momento em que tecnologia, código, a gente consegue fazer tudo com tecnologia, com código. Mas demora. É aquela paciência que a gente tem com os times de engenharia, porque não é tudo da noite pro dia, mas dá para fazer. Então, a gente tem que pensar em soluções simples, em soluções que resolvam o problema das pessoas sem usar código, ou quando usar código com o tempo que você vai fazer isso, ou às vezes é oferecendo outra solução. Por isso eu acho muito legal quando a gente traz exemplos de empreendedorismo, não só de tecnologia, né? Porque assim, ali tá, você descobriu o root issue, você descobriu o job to be done, e eu vou entregar desse jeito. A genialidade tá aí, né? Então são essas duas coisas. Primeiro é aprofundar pra caramba, e no dia a dia é sempre descobrir o que você precisa fazer pra resolver o problema da pessoa. Às vezes vai ser de um jeito muito mais simples, né? O que eu acho muito legal, falando da mídia em si, Luiz, a partir da tua fala, é esse lance do quanto o podcast é próximo da gente, né? Acaba que a limitação da mídia ser só sônica, só o áudio, traz uma proximidade muito maior. E o quanto ela é imagética ao mesmo tempo. Eu acho que nada mais imagético do que um bom texto ou um bom áudio, porque a gente não tem um cenário criado pra gente, a gente começa a criar aqueles cenários na nossa cabeça. Eu, pessoalmente, quando tô ouvindo algum podcast, eu acho ótimo não conhecer a pessoa, assim, fisicamente falando. Eu fico imaginando como será aquela pessoa, tipo, será que ela é baixa, é alta? Será que ela é gente boa no dia a dia ou só aqui durante aquela fala, sabe? Então, essa intimidade que cria pro ouvinte é muito legal mesmo, e acho que é um dos grandes motivos que tá fazendo tanto sucesso no Brasil, né? Porque a gente, no fim das contas, gosta de uma boa história e a gente gosta de ter essa proximidade. Então, talvez sejam dois elementos intangíveis ali que estejam no meio dessa receita bacana que o podcast tá fazendo aqui. Demais. Até só complementando aí, a gente sempre quis fazer muito conteúdo narrativo, muito conteúdo de ficção, e daí esse pessoal, muito do mercado artístico, ajudaram muito a gente. E uma das coisas que eles falam muito é essa cultura vocal do brasileiro, né? Os exemplos que eles sempre trouxeram. Tá novela. Novela, a gente pode de vez em quando torcer o nariz e tal, mas novela é um fenômeno. Ninguém tem isso no mundo e a gente coloca dezenas de milhões de pessoas vendo novela todo dia. E a novela, até hoje, ela pega traços dessa cultura sonora, né? A novela, eles falam que foi criada, enfim, com todos os estereótipos da época e que muitos, infelizmente, duram até hoje, mas eles falam, as novelas foram criadas pra dona de casa ou pra quem tá assistindo enquanto tá fazendo outra coisa, né? Tem essa brincadeira que sempre repetem, então a pessoa não tá necessariamente de olho na TV, então o áudio tem que dar conta de tudo. Então as novelas são muito explicativas, aqueles diálogos cheio de detalhes, porque quem tá de longe, só de orelha, ainda consegue saber o que tá acontecendo. Então a cultura do áudio no Brasil já é gigante. Até em novela a cultura do áudio é gigante. Então pra gente é maravilhoso. E você pode lembrar, Luiz, não sei se sua mãe, minha mãe dona de casa é desse estereótipo aí, né, mas eu lembro que a TV começou a ficar popular dentro da nossa casa, a primeira coisa que minha mãe fez foi levar uma TV pra cozinha, porque era justamente onde ficava o rádio. Então é muito comum, alguém vai se pegar aí um avô, que a TV foi pro local que ela passava mais tempo, né? Minha mãe passava mais tempo na cozinha ali pra fazer as coisas pra gente. E eu lembro que a TV logo foi pra lá, na casa da minha avó, a mesma coisa. E ela tinha um cantinho especial, assim, muito bem posicionado entre as tarefas que ela tava fazendo pra ela poder dar um bizu ali, né? O que tava rolando e etc. Também uma coisa que eu lembro, assim, muito clássico, acho que eu demorei, né, esses 8 anos que eu produzo podcast, a confirmar que eu era apaixonado por rádio, né? Eu era produtor de podcast, eu não escutava tanto, não era mais produtor que ouvinte. E aí eu levei um tempo pra falar assim, cara, na verdade eu sou apaixonado por comunicação, por rádio, né? E aí esses dias eu tava pra fazer uma palestra pra galera, a gente fez o Podosfera Summit que eu comentei contigo. Eu falei, cara, eu vou trazer algumas coisas da referência da minha infância, por que eu vim parar nisso, né? Foi uma oportunidade que a gente criou, mas hoje é uma paixão, hoje é uma empresa também, a gente produz alguns podcasts. E aí eu lembrei, cara, da minha mãe com o eterno Paulo Lopes, que é um grande radialista, acho que quem não conhece o Paulo Lopes precisa conhecer.
TV. E a minha mãe escutava todos os dias de manhã Paulo Lopes. E eu lembro que a minha mãe sabia tudo sobre ele. Sabe, o storytelling do cara. Ela sabia o momento da oração, né? Tinha aquele lance da oração. Acho que ele foi o pioneiro a você colocar o copo em cima do rádio pra você abençoar a água. Ele trazia lá a oração do Paulo Lopes. E aí eu falei, cara, aquilo me pegava, porque de manhã eu tava com a minha mãe. De manhã, de alguma forma, a minha mãe passava aqueles ensinamentos. E o Paulo Lopes tinha uma pegada, assim, muito pra cima, né? De falar assim, você aí, dona de casa, a gente que tá sempre junto, vamos construir isso junto, vamos emagrecer. Tinha lá as paradas de emagrecimento, de dicas. E aí eu fiquei pensando, cara, a minha mãe já era mega ouvinte de podcast, porque o Paulo Lopes era um bate-papo, cara, com os ouvintes dele, né? Era muito legal, aí tinha entrada, né, no telefone, ele recebia, né, uma ligação, aí ele respondia uma pergunta, ou ele trazia um astrólogo, ele trazia uma pessoa de sexualidade, várias coisas assim. Era um programa que eu, sei lá, cara, eu acho que eu tinha 8, e eu ficava plugadaço com o Paulo Lopes, tá ligado? E eu ficava pra minha mãe, cara, quem que é esse cara, mãe? Como é que ele funciona? Minha mãe, ele tá sempre, faz muitos anos que eu escuto ele, a mãe conhece ele, aí tinha aquela coisa de saber como era a pessoa dele, mas só de revista. E aí eu falei pra minha mãe, poxa mãe, você nunca escutou um podcast meu, né? Eu falei pra ela, você nunca escutou um podcast? Ela falou, claro que eu já escutei. Eu escuto os trechinhos quando aparece alguma coisa lá no Facebook, mas eu conheço, acompanhei você gravando sempre. Inclusive eu falava pra minhas amigas que você era o Paulo Lopes dentro da minha casa. Aí eu falei, porra mãe, que da hora. Então pra mim tá ganho, né? A observação, né? Minha mãe acompanhou o começo do Beercast, tudo que a gente fez. Mas até hoje eu vendo pra minha mãe o seguinte, mãe, eu tenho uma rádio online que você escuta a hora que você quiser. Tipo o Paulo Lopes que você aperta o play a hora que você quer. Ela falou, então tá bom. Qualquer dia você mostra pra mãe como é que eu escuto. Então o próximo passo agora com a minha mãe é instalar o Spotify e deixar ela maratonar lá a minha playlist. O fogo é que se a minha mãe começar a escutar, ela vai pegar minhas mentiras. E aí pode ser que eu tenha um problema sério dentro da minha narrativa dos episódios, que ela vai pegar todos os blasts que eu já contei ou todas as coisas que eu já aprontei. Mas, cara, é muito apaixonante. Porém, quando eu era pequeno, eu já tava parando a radionovela. Eu lembro que a radionovela não era, assim, algo muito comum. Eu fui aprender um pouco mais tarde, já era passado. E agora, não sei se com vocês aí, já me procuraram pra produzir radionovela. Eu converso muito com a Regina Bittar, que é a voz do Google, uma pessoa sensacional aí do mundo da locução. E esses dias ela me mandou uma mensagem, falou, Gustavo, tô desesperado que eu não sei precificar. As pessoas estão querendo que eu faça uma radionovela no podcast. Como chama isso? Eu falei, Regina, eu nem sei. Não, sei lá, pode novela? Não sei como é que a gente batiza isso, não sei cobrar. Infelizmente eu não consigo te ajudar, mas deve ser igual antigamente, né? Como um ator cobrava pra fazer uma radionovela. Ela falou, beleza, vou precificar aqui, vamos ver. Eu falei, se sair me avisa, porque eu tô louco pra ouvir uma podnovela, né? Isso ia ser animal. Isso é muito doido, né, cara? O rádio tá sempre ali presente, é a paixão da comunicação, acho que é uma coisa incrível pra gente. E aí, sonhador, tudo bom? Tô trazendo aqui um recadinho da nossa patrocinadora, a Bluefields Dev. Acessa lá, bluefieldsdev.com. Eles estão com um site novinho e com muita coisa do novo posicionamento e da forma de trabalhar. Os caras estão aí dominando o assunto transformação digital nas empresas. Então corre lá, www.bluefieldsdev.com e dá uma olhada no que eles estão aprontando. Deixa eu te perguntar, pro produtor então, eu entendo que eu fiz lá o cadastro na Aurelo, o EmpreendaCast tá lá dentro. Aí eu lembro que é o seguinte, se entrar algum sonhador pela Aurelo e sinalizar na assinatura que ele gosta do EmpreendaCast, eu ganho um troco e a Aurelo ganha um troco daquela assinatura, certo? Sim. Esse é um dos modelos. Agora eu sei que todo play que eu ofereço por dentro da plataforma eu também ganho um FII. São os dois modelos da Aurelo? Sim, tem um terceiro, mas eu conto certinho aqui. E ó, só te falar, Gustavo, fala pra tua mãe baixar a Aurelo, cara, que daí o filho ainda ganha grana. É isso aí, boa, vou fazer isso, Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o pi aqui, ó, do que eu falei a plataforma e minha mãe vai baixar a Aurelo. Boa. Pronto, já tá ganho. Mas legal, cara, são alguns formatos pra remunerar, tá? O primeiro deles é o mais direto possível. Você teve um play na plataforma, seja da onde foi, de assinante, não assinante, teve propaganda, não teve, você ganha uma remuneração. Claro, assim como os outros players de música, de vídeo, mesma coisa, alguns centavinhos lá que você ganha a cada play. No próprio app você pode olhar quantos plays você teve por episódio, por dia da semana, por hora do dia, tem todas as métricas que você precisa lá. Isso a Aurelo paga para você. A gente tem um formato que a gente brinca que é misto, que é o da assinatura que você comentou. Na assinatura,
A assinatura da Aurelo é realmente barata, né? Que é para ser acessível mesmo. Nossa assinatura é de R$6,90. No momento que a pessoa faz a assinatura, a gente fala legal. E tem uma mensagem que é praticamente: a Aurelo existe para ser boa para quem cria conteúdo. Então, a gente direciona parte dessa assinatura, que é praticamente 30%, para o criador de conteúdo que você escolher, teu criador preferido. Então, quando a pessoa vai lá e faz a assinatura, ela já escolhe o podcast que ela preferir, vamos puxar a sardinha para o EmpreendaCast, e já fala, legal, é esse aqui que vai ganhar esses 30% da minha assinatura todo mês. Então, assim, é uma prática que a pessoa escolhe e é uma grana que a Aurelo abre mão para beneficiar o creator. E a gente tem o terceiro formato, que daí esse é totalmente entre a pessoa, né, o usuário, o fã, o ouvinte, para o podcaster, que daí ela fala, puta, eu gosto muito do teu projeto, vou te apoiar. E aí ela escolhe uma doação de 2, 3, 5, 10, 20 reais, quanto ela quiser, para fazer pro podcaster, e essa vai pro podcaster. Isso não é uma grana da Aurelo, né? Uma grana que a pessoa direciona pro podcaster. Ela pode fazer uma vez só, né? A gente fala que é um apoio pontual, ou ela pode programar para fazer esse apoio todo mês. É assim, é de um jeito muito simples, né? Eu acredito muito em crowdfunding, eu gosto muito dessa modalidade. O que a gente fez foi simplificar de 2 jeitos. Tá dentro do app, você tá escutando o podcast, você já faz por lá mesmo, né? Não lembrar depois de entrar no site, qual site que era, pagar, não, já faz lá dentro. E outra coisa, a gente tem o pessoal chama de take rate, né? Pedaço, a porcentagem que fica com a Aurelo é realmente mínima, tipo, a gente não pensa, não é a nossa fonte principal de receita essa, então a taxa é praticamente só a taxa do meio de pagamento, o resto fica inteiro com vocês. São essas 3 formas que a gente tem. Cara, aqui como produtor de podcast, né, você começou já dizendo as dores, eu vesti o sapato ali, impossível não ter me visto ali, e aí eu lembro de um passado, assim, principalmente no Beercast, né, que a gente passou a criar não só o crowdfunding, né, mas a gente criou rede de apoio, né, então o fato do cara dar lá os 10 ou os 30 reais pro Beercast, a gente conseguia desconto em shopping, em bares, e a gente começa a criar uma comunidade. E eu levei quase 8 anos pra descobrir que podcast é comunidade, né, parece tão óbvio hoje, né, já formei mais de 2.000 alunos aí pra fazerem seus podcasts, e eu sempre replico pra galera, cara, a partir do momento que você vai criar um podcast, você vai criar uma comunidade, as pessoas que vivem em comunidade têm interesses em comum, e essas pessoas se ajudam. Então você precisa criar algo que se sustente circularmente, né? Então, lá no Beercast a gente fez os descontos nos bares, nos cursos de cerveja. No PediatraCast a gente vem aí bolando alguns descontos para criação dos filhos, com relação à fralda, toda a parte que a gente tem desses primeiros 1000 dias do bebê. Já no EmpreendaCast, desconto em curso, cupom em alguma coisa pro cara se aperfeiçoar, um evento que a gente leva ele de graça. A gente sempre oferece algo em troca. Isso é muito legal porque às vezes o cara olha aquilo e fala, cara, tem vários motivos para eu apoiar aquele podcast, mas principalmente porque o cara me dá um retorno genuíno. Às vezes a gente, com a rede de desconto que a gente conseguiu no Beercast, o cara pagasse 10 reais, ele tinha como ficar com a gente por 10 anos, porque todos os descontos que a gente conseguiu dentro daquilo era benefício suficiente para ele ficar. Isso é muito bacana, né? O Beercast hoje tem por volta de quase 100 patronos, que a gente chama, um grupo muito forte de WhatsApp, a galera troca receita, a galera se encontra, e aí é muito legal quando eu entro lá, né? Eu me desliguei do Beercast, eu sou idealizador, mas meu filho nasceu, perdeu um pouco o sentido pra mim, o meio da cerveja e o Beercast, mas eu tô lá como criador e fundador da parada, eu tô no grupo. Hoje eu sou patrono, né? Até pra mostrar que eu acredito no projeto que um dia eu criei. E eu entro lá, às vezes eu vejo um amigo de 5 anos, de 6 anos, que o cara veio de um cantinho do Brasil, conheceu o Beercast, começou a trocar ideia, aí ele te adiciona nas redes, aí ele troca receita, de repente chegava cervejas na minha casa e falava, meu Deus, de onde veio isso, né? Será que eu tomo ou não? É veneno ou não é, né? Será que o cara mandou com carinho? Pô, e várias cartas legais, eu recebo e-mails todo dia sim, dia não, né? De como impactou o conteúdo. E aí no final você vê aquela comunidade, na verdade, uma família que você forma quando você é produtor. Isso é muito legal, porque talvez, né? Não sei dizer se a galera do YouTube tem essa mesma proximidade. Se a galera do YouTube tem essa mesma criação da comunidade, essa proximidade, né? Eu conheço cada ouvinte. A gente consegue dizer aqui, até mandar um alô pra algum ouvinte que pediu aquele conteúdo, né? Porque a gente faz lá o grupo no Telegram e etc. E eu não sei se os outros produtores têm essa proximidade. Me parece uma coisa muito particular do cara se sentir na mesa do podcast, assim como você falou, né? Eu sou adepto do MesaCast, todos os meus podcasts são bate-papos, né? E o e-mail mais clássico que eu recebo é, cara, eu me senti na mesa com vocês. Você fez a pergunta que eu faria. Eu achei hilário você fazer aquela pergunta bem folgada, sabe? Você fez aquela pergunta bem na lata que eu faria. Vocês não são mesa chapa branca, né?
esse tipo de coisa. E isso é muito particular, né? Aqui até, eu vou pensando aqui o que a gente tem lá no Telegram, né, Gabs? Quase 2.000 empreendedores que estão lá de alguma forma se ajudando. E às vezes eu dou uma sumida do grupo. Mas quando eu chego lá, eu vejo, cara, a galera com o mesmo propósito. Eu não tô com a mesma voz, eu não tô com o mesmo podcast, mas eu tô no grupo que eu tenho que ajudar alguém. E aí você vê aquilo reverberando, você fala assim, porra, dá aquela respirada, você fala, mano, a proposta, o propósito, ele pega por osmose ou por ondas sonoras, né? E isso fortalece hoje o EmpreendaCast tão forte. Lá no Beercast, todos os ouvintes se tornaram amigos. Eu acho que isso é muito particular do podcast. Quando eu formo a galera, eu falo, cara, esteja preparado pra colocar pra fora tudo que você quer colocar, porque é um pecado você levar isso embora. A gente tem uma frase muito clássica da Isabela Secato, que já gravou com a gente, que é, se alguém colaborar com você, revide, tá ligado? É muito isso, né? Revidar a colaboração o tempo todo. E a galera pegou isso, né? Eu recebo agora dos meus alunos, eu recebo ele mostrando assim, olha que legal o feedback que eu recebi do meu ouvinte, né? E agora eu já tô em outro nível de replicação do conceito. Isso é uma delícia, cara. Eu não sei se todo produtor de conteúdo de outras mídias tem essa proximidade e liberdade com o seu público, como a gente tem no podcast. Até porque a gente vai na louça do cara, né? Os e-mails lavando louça, acho que são os mais legais, né? Tem cara que falou que passou a lavar o prato mais devagar. O cara fala, mano, eu nunca lavei tão devagar porque o seu programa tá muito grande, cara, e eu preciso escutar enquanto eu lavo louça. Então eu tenho pratos aqui mega limpos por causa de vocês. Vamos lá então, Lu, seguinte, já falamos bastante sobre o modelo de negócio da Aurelo, falamos muito sobre como é que vocês conseguem encontrar as dores dos clientes de vocês, e seria muito legal agora falar um pouquinho do mercado em si, da sua visão geral sobre esse mercado de podcast aqui no Brasil. Você já até antecipou logo no começo da sua fala alguns dados que pra gente são super importantes, como o fato de que o Brasil é o segundo maior mercado de podcast, certo? No mundo. Até um dado coletado ali pela podcast State Soundbeats ano passado. E também aquele dado da sua concorrente, Deezer, dos 67% de crescimento ali do consumo de podcast no Brasil. E daí, Lu, vai ser ótimo ter uma visão sua sobre, nesse ano de nascimento da Aurelo, que vai completar agora, de fato, em janeiro de 2021, quais foram as evoluções que você percebeu nesse mercado e até mesmo pegando um pouquinho no histórico, sabe? Quais foram essas evoluções, os progressos que a gente conseguiu alcançar até aqui e quais são os próximos passos, sabendo que, inclusive, um deles a gente já comentou aqui, que é essa questão do storytelling cada vez mais forte como tendência de fato, em um formato que, ao que tudo indica, vai pegar bastante, e não só sobre formatos, mas também sobre o próprio consumo, sobre distribuição. Então, você como profissional do ramo, o que é que você nos diz aí sobre o mercado de podcasts aqui no Brasil? Primeiro, acho que encaixa bastante com o que a gente estava falando, né, do potencial criativo e de comunicação do brasileiro. Então, não é por acaso que a gente tem números tão positivos e tão grandes no mercado de podcast, que é louco porque não é só sobre a demanda por conteúdo, mas a oferta de conteúdo brasileiro vem crescendo muito. E eu acho que até isso é curioso de ver o que aconteceu nesses últimos meses com pandemia, né, com o isolamento. Não só mais gente escutando podcast, mas muita gente, não sei, às vezes também uma inquietação, alguma, enfim, de querer pôr pra fora, de querer tirar projeto do papel. Eu acho que o podcast entrou bastante nisso nesses últimos meses. Então, pra gente, eu acho que até pegando um gancho do comentário do Gustavo, é que assim, a gente olha muito pra podcast como um bicho à parte, né? Sei lá se é um formato, será que é uma mídia? É conteúdo em áudio, né? Se tivesse um nome mais fácil, ia facilitar muito a vida nossa, né? Toda vez a gente tem que, puta, o que é podcast? Indica podcast, vamos simplificar o nome aí. Mas enfim, tô dizendo isso pra quando a gente olha pro formato em áudio, quando olha pra gravação, quando olha pro podcast, a simplicidade da gente produzir. Claro, tem capricho, tem roteiro, tem cuidado, tem tudo isso, mas é mais simples e mais democrático de se produzir. Eu acho que acaba trazendo um apelo muito grande para as pessoas produzirem mais, se encorajarem a produzir. Talvez um paralelo aí, mais do que o YouTube, mas eu vou mais para mídia escrita. Talvez seja muito parecido com blogs, né? Você escrevia um blog de alguma coisa que você tinha paixão, de alguma coisa que você queria contar para todo mundo. Então acho que isso para o Brasil foi maravilhoso. E a parte de você consumir mais conteúdo, que eu acho que tem tudo a ver com a parte do cansaço de telas, com a parte de hobbies. Um dos podcasts que a gente viu que foi
foi muito bem esse ano foi podcast de receita de pão. Pra pessoa pegar o hábito, vou fazer um pão aqui em casa, podcast de gastronomia. Enfim, então esse ano o que a gente vê, e uma brincadeira que a gente sempre faz também, né? Todo ano é um ano do podcast. Parece que 2020 foi isso mesmo. A gente viu muita produção boa saindo, assim, de podcasts estrelados, de podcasts bons, de podcasts de todos os tipos, muita coisa boa vindo pro ar e muita gente conhecendo o podcast. E claro, novos formatos, né? Um pouquinho, acho que a Aurelo vem um pouco nisso também, nesse sentido de mexer com o mercado, tanto trazendo, a gente tá trazendo 40 podcasts em menos de 6 meses, né? A produção tá gigante. E com pessoas que estão vindo pro mercado que nunca tinham gravado podcast antes, enfim. Mas além disso, eu acho que tem quando a gente começa a trazer ferramentas como remuneração, quando as marcas começam a olhar mais, a gente de vez em quando brinca que a gente tá tratando o podcast como a mídia que ela é, de um jeito profissional, de um jeito que traz remuneração, de um jeito que privilegia a técnica. A gente olha muito por isso, assim. Claro, o boom do consumo e da produção é indiscutível, muito grande e que vai ter muito mais, quanto mais formatos de áudio tiver, esse consumo vai crescer ainda mais e a produção também. Do lado de concorrência, cada um querendo garantir o seu, acho que é muito legal, ajuda até a gente, né? As outras plataformas criando seus portfólios, investindo em podcast, é bom pro mercado como um todo, isso aí cresce para todo mundo. Eu vou ter os meus, eu acho que a gente tem uma equipe editorial, um crivo, e de ser 100% brasileiro, eu vou ter uma sensibilidade muito grande dos conteúdos que valem a pena investir no Brasil e trazer conteúdos bons para o consumidor brasileiro e para o creator brasileiro. Mas de qualquer jeito, esse movimento de cada player trazer seu conteúdo, investir em conteúdo, tá sendo bom, tá sendo ótimo para todo mundo. E eu acho que por fim, daí voltando lá pro meu papo do começo, né? Quanto mais a gente privilegiar o áudio, e eu acho que enfim, é um momento, é algo que já está acontecendo, também melhor para a indústria como um todo, né? Então a gente tem mais formatos em áudio, sei lá como é que vai ser esse Natal, mas de um tempo a gente fala isso, né? O produto mais vendido do Natal. Cara, eu acho que esses fones sem fio, ano passado já vendeu muito, esse ano tá vendendo muito, tá virando objeto de consumo de todo mundo, né? Cara, você andar na rua assim, você tá realmente solto, né? Você não tem um cabo em lugar nenhum. Então eu acho que isso também ajuda muito a gente. Esperamos que um dia o mundo volte ao normal aí, essas notícias boas de vacina essa semana aí também, pra pessoa vai andar mais na rua, vai andar mais no carro, vai andar mais, você vai criando mais hábitos para consumo. Pra mim, acho que a situação de mercado para conteúdo em áudio não podia estar melhor. Tomara que a gente continue ajudando muito, tanto na parte de oferta, trazendo mais conteúdos e fazendo com que os produtores de conteúdo tenham mais condições de continuar produzindo bem como eles já produzem, e também em abordagens, em temas, tudo mais, a gente trazer mais público do lado de cá também. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Agora, falando de futuro, como é que você vê a Aurelo aí, né? Ela nasceu em janeiro desse ano, pré-pandemia, pós-pandemia, teve um crescimento. Eu vibro sempre que sai alguma reportagem da Aurelo, sempre faço questão de colocar no LinkedIn, marcar a galera pra turma dar uma olhada, né? Hoje eu sou um evangelizador de podcasters, adoro fazer isso e fiquei muito feliz com a chegada da Aurelo, principalmente hashtag Made in Brasil. Essa é a parte mais legal. A gente tem aí um falso sentimento de achar que as coisas boas nascem no Silicon Valley. Eu não sei se vocês nasceram no Potato Valley. Vocês estão na onde? Vocês estão em Pinheiros aí ou não? Cara, você sabe uma coisa curiosa? A gente começou a idealizar a Aurelo em agosto, setembro do ano passado. Eu, do lado de empreendedor, tá? Eu sei que, mercado de venture capital bom, muita empresa boa saindo, mas eu falei, cara, eu acho que a gente tem muitos indícios que isso vai dar certo. Mas vamos fazer muita conta antes. Então a gente ficou quase 6 meses fazendo conta, olhando o que pode dar errado, o que pode dar certo, e faz e refaz, e aqueles Excels, as planilhas sem fim, mas para torcer o número e conversando. Então a gente ficou 6 meses nesse. Aí no comecinho do ano, a gente falou, precisamos ir para algum lugar, não dá mais, a gente tá gastando muito dinheiro em café, né? Vamos pegar um aluguel aqui. Começamos a olhar, e aí a gente foi para um coworking na Paulista.
e a gente ficou de janeiro a março. Março veio a pandemia, a gente tá há 9 meses, todo o time de home office. Não sei se a gente é do Potato Valley, eu acho que a gente é mais do Hangouts Valley, do Zoom Valley, por enquanto. Mas é bem por aí, cara. E sim, orgulho gigante de ser brasileiro e levantar essa indústria daqui. Animal. Agora conta pra mim, cara, o que você planeja pra Aurelo aí pra 2021? Como é que vocês estão enxergando? Como é que a gente pode usar essa voz aqui pra você colocar aí, né? Não só você sonhador, sonhadora, baixa a Aurelo aí, né? Não precisa colocar lá o Empreenda Cash como favorito, mas baixa, valoriza uma startup brasileira, valoriza algo construído, né, genuíno. A gente trouxe aqui o fundador pra você ter contato, justamente pra você conhecer o que tá por trás dessa ideia muito bacana. E não só ajuda a mim, produtor, mas você, ouvinte, né? Cada vez mais qualidade, cada vez mais uma onda avassaladora de gente entregando e botando pra fora o que tem de conhecimento. De novo, eu repito, é um pecado você levar o seu conteúdo debaixo do braço, você não compartilhar. Mas conta aí, cara, aproveita esse microfone, 35 mil sonhadores e sonhadoras vão escutar agora a palavra, o que vem da Aurelo, o que a gente pode esperar e como é que a gente ajuda vocês a ficarem cada vez maiores. Olha, a gente, claro, tem um negócio eu acho muito legal você chamar os empreendedores de sonhadores, porque tem muito disso, né? Claro, tem que ter o pé no chão, sempre, mas puta, tem que mirar lá em cima. Não tem jeito, tem que ser assim. Agora, o que eu acho que pra gente pode ser o mais interessante é olhar para um lado de que, primeiro, eu tô repetindo bastante isso, mas a cultura do áudio vai crescer mais ainda. Então, a primeira coisa é essa, a gente trazer cada vez mais formatos em áudio para as pessoas consumirem conteúdo. Eu acho que isso cabe uma infinidade de coisas, mas as pessoas, eu acho que crescentemente vão ficar mais um fone cada vez mais no ouvido. Além disso, o que a gente tem olhado muito, primeiro uma parte de produto. Hoje o que a gente fala? A gente criou um app de podcast, de conteúdo em áudio. O que isso traz para o usuário? A discoverability é incomparável para você encontrar um conteúdo que você quer, para você encontrar um episódio, para você encontrar, enfim, tal tema. Putz, ia ser legal se tivesse um podcast disso. Procura, com certeza você vai achar no nosso app. Então a gente facilitou muito isso, sendo que a gente é focado nesse tipo de mídia. Claro, mais várias coisas que a gente já comentou de experiência ser melhor para o usuário. Mas, obviamente, a gente é um pouco incansável nisso. A gente fica o dia inteiro com esse app na mão, procurando como a gente consegue fazer ele ficar melhor ainda para quem escuta, para quem usa esse app. Então, a parte de diversificar conteúdos em áudio, a parte de melhorar a experiência, e isso é uma coisa também do empreendedor que é muito curiosa, né? A primeira vez que a gente vai mostrar um MVP para alguém, eu não tenho filho, mas deve ser uma sensação parecida. Se alguém falar que alguma coisa não tá legal, ali você vira o bicho. O pessoal fala, puta, mas isso aqui tá mesmo, cara. E com o passar do tempo é o contrário, né? Com o passar do tempo você vai vendo, cara, a crítica é a melhor coisa que você pode ter. Claro, não haters, né? A gente tá falando de crítica, de, puta, cara, imagina se o seu app tivesse isso, imagina se tivesse aquilo, isso aqui vocês podiam melhorar. Isso é maravilhoso para empreendedor, né? A gente não tem que ter medo de ouvir crítica, ter medo de se expor, né? Então eu acho que para isso a gente sabe que tem muita coisa no app de experiência que a gente quer trazer, tanto de features que, entre aspas, mais básicas, algumas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para trazer coisas simples de melhoria de experiência, mas também coisas que o mercado ainda não faz. Isso daqui a pouquinho a gente vai poder revelar algumas, mas trazer muita coisa que já estão em pipeline, já estão em produção aqui com os engenheiros, para a gente trazer algumas features novas para mexer no mercado. E a terceira parte, aí é conteúdo mesmo, né? A gente tem um time maravilhoso, editorial, liderado pela Marina Santelena, uma das maiores podcasters do Brasil. Também produz há muito tempo, né? E a Marina tá com... outro dia a gente teve uma reunião que comentaram, Marina, você tem o trabalho mais legal do Brasil atualmente, né? Porque a gente tá nessa fase de planejamento em que, é claro que é um trabalho duríssimo, de muitas horas, de muito empenho, mas é um trabalho muito gostoso, né? Que é fazer esse planejamento e trazer quais são os podcasts que a gente vai apostar para o ano que vem. Então a gente já está com esses 40 originais nossos. Isso está sendo muito liderado pela Marina no sentido de, enfim, um trabalho maravilhoso que a gente está concluindo agora, de olhar o que está dando certo no Brasil, o que está dando certo no mundo inteiro, de filme, de livro, de tudo, para entender o que tem de riqueza e material, de conteúdo, de informação, de entretenimento, para a gente trazer como podcast.
podcast. Então a gente tá com alguns lançamentos do ano que vem que prometem. Eu já tô aqui ligado com o meu aplicativo aberto aqui, tô até pulsando pra ver se eu pego aqui algum furo de reportagem, mas tudo bem, você depois volta pra contar pra gente. Com certeza a galera vai acompanhar vocês. Agora a gente vai entrar aqui no bloco de curiosidades, Lu. Eu queria, nesse bloco, perguntar o seguinte: qual foi o seu principal erro e aprendizado ao longo da carreira empreendedora? Eu queria que você contasse aquela escorregada na casca de banana, assim, que não deu pra levantar, pra gente deixar alguma coisa aqui de aprendizado pros sonhadores e sonhadoras. Conta aí pra mim, cara, uma parada que você não vai repetir nunca mais, você aprendeu e tá guardadinho aí na memória do cérebro. Eu acho que um pouco é do que eu comentei também, eu acho que empreendedor tem esse lado ambicioso e também tem um lado de pressa. E eu acho que a gente é muito incentivado a isso, eu concordo muito com a ideia de errar rápido pra aprender, pra consertar tudo. Então isso tudo certo. Mas eu acho que de vez em quando tem um comportamento que acaba sendo comum, eu sempre tento evitar, mas volta e meia não adianta, né? A gente acaba fazendo, que é o da gente pensar na solução antes de pensar no problema. E ainda mais com app, que as pessoas perguntam, puta, quando é que você vai lançar aquela feature? Quando que você vai fazer isso e tal? E muitas vezes, puta, a gente tem que fazer, se a gente tá devendo, temos que entregar. Às vezes você entrega e fala, cara, não era isso que eu deveria estar fazendo nesse momento. Ou não devia estar fazendo dessa forma, né? Então é um clichê gigante, mas a gente tem que se debruçar muito no problema. Depois disso a solução vem fácil. A gente vai pensando na solução, tá? Então vamos entregar isso, vamos entregar aquilo. A gente vai se perder, tanto em termos de negócio quanto em termos de produto. A investigação talvez seja o momento principal aí tanto quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de consumidor. Para mim isso é chave. Legal. Agora, mais uma curiosidade. Você tem uma Yellow na sua casa ou não? Puta, eu não tenho, cara. Você sabe que... Sério, cara? Não tenho. Você não tem? Não tenho. A gente... Putz, quando a gente saiu de lá, a empresa estava passando por muitas mudanças e tal, mas acho que a gente não esperava o fim que teve, né? Então, e o que é engraçado, né? Porque, putz, eu acho que até pra paisagem de São Paulo, pra paisagem de um monte de cidade, elas fazem falta aí, né? Puta, era uma das coisas mais legais quando a gente tava lá, era ficar olhando e vendo a cidade cheia de bicicleta, cheia de patinete com as pessoas andando. Não peguei nenhuma pra mim, cara. Legal. Agora, pra fechar, cara, quais os podcasts você escuta? E deixa pra mim uma dica de um livro, um podcast aí pra galera. O que você escuta de podcast na Aurelo? Você deve imaginar que é de tudo, né? Cara, vou puxar um pouco de sardinha pra gente, vou contar um pouquinho de cada um aqui, tá? Eu comecei com podcast, ouvindo falar um pouquinho de gringo, porque, puta, a gente já escuta também faz tempo, né? Mas eu sou maluco pelo The Daily, do New York Times, acho fantástico, assim, minha paixão de jornalista ainda vai muito pro The Daily, e daí de quebra, um podcast que eu acho maravilhoso, também do New York Times, que chama The Rabbit Hole, é um podcast sobre como internet e e algoritmos e tudo mais levaram mundo a ficar muito radical, a alguns extremos aí, uma investigação muito boa do New York Times. Mas aí vou falar dos nossos aqui, de Brasil. Ultimamente tô maluco pelo Ficções Selvagens, podcast que a gente acabou de lançar com o Ale Santos, com o ISBF, um elenco maravilhoso, que cara, é um sci-fi brasileiro em áudio. O Ariel outro dia falou, ele ouviu Ficções, mandou uma mensagem falando, cara, isso aqui é um Black Mirror, versão Herbert Richards, né? Falei, cara, é isso, é exatamente isso, porque é um sci-fi que você fala, cara, não sabia que existia isso em áudio, e feito no Brasil, cara, por um escritor maravilhoso. Tenho escutado, a gente conversou muito com um jornalista e um economista para trazerem trabalhos deles, que eu acho que é muito legal para a gente entender o Brasil hoje. Então o Thomas Trauman criou O Pior Emprego do Mundo, é sobre os ministros da economia do Brasil. A Laura Carvalho trouxe o Curto-Circuito com a gente, que também é sobre economia. É um papel complicado que eu tô puxando o saco de alguns aqui, eu gosto de todos. E, puta, eu vou falar do nosso podcast de cinema, da Marina Persson e do Gustavo. Para mim, é um podcast de cinema espetacular para quem gosta de filme. É um papo muito gostoso dos dois. E você vê aqui, a gente tem várias listas de descobrir. Você tem um monte de sugestões que a Aurelo dá, uma curadoria da Aurelo. E ainda, claro, você encontra esses originais que aí só tem aqui. E tem muita coisa boa. Enfim, a ideia é, tomara que a gente dobre e triplique essa lista. Eu acho que dá um orgulho muito grande. Você estava falando de ser do Brasil, uma das coisas mais legais que a gente tem aqui no Brasil é essa produção cultural. Então, pra gente dá um orgulho grande até no
numa época complicada para a cultura, para a produção cultural, complicada para jornalismo, para ciência, muita coisa sendo botada à prova, a gente ter um app que ajuda um pouquinho disso tudo, né? Eu acho que principalmente por trás do podcaster tem o empreendedor, tem o artista, tem o escritor. Então é legal que pensar que a gente está nessas todas as comunidades e podendo fazer todo mundo conversar mais e trabalhar junto, né? E todos esses querendo fazer a mesma coisa, que é impactar as pessoas, né, Luiz? Isso que é o mais legal. O empreendedor, o artista, todo mundo desse circuito que você falou, quer impactar as pessoas. A gente acorda às segundas-feiras para entregar algo diferente para esse mundo, né? E felizmente tem mais pessoas boas do que ruins, graças a Deus, né? E que a gente canalize sempre para esse lado bacana das pessoas que querem entregar. Eu queria agradecer em nome de todos os podcasters, agradecer de coração para você. Eu sou da segunda geração, não sou da primeira. Tenho os meus ídolos, né? Nerdcast, o Léo Lopes da Radiofobia, tem tantos outros nomes, Dudu Salles do Papo de Gordo, esses caras que praticamente foram os espelhos para eu me tornar o podcast hoje. Hoje eu venho treinando mais gente, de alguma forma deixando o meu legado também. Entrego tudo de graça, né? Eu faço questão de contar pra galera como é que eu ganhei dinheiro, como é que eu ganho, como é que faz, como é que começa, como é que você põe pra fora. Então eu queria agradecer em nome de todos esses, né? Que de alguma forma a gente começa como um hobby, começa uma coisa ali meio amadora, mas com o tempo a gente vai construindo um negócio que a gente fica apaixonado. A gente não sabe porque a gente liga o REC, grava. A gente não sabe porque a gente se aventura a editar, que é uma doideira, né? Editar não é algo fácil. Eu ensino até para meus alunos, ou você se dedica ao conteúdo ou você se dedica à edição. Ou deixa para quem é profissional, né? Concentre-se na qualidade. Então eu queria agradecer por todos eles, por existir a Aurelo, conte com a gente. Você, sonhador, baixa o aplicativo, valoriza um aplicativo brasileiro. Vocês conheceram aqui o fundador, conheceram a proposta, tem muita coisa legal. Então, em nome de todos, obrigado, viu, Lu? Obrigado de verdade mesmo, cara. E, cara, de verdade, do nosso lado também, sabe? É o que eu te falei. Cara, a gente gosta e quer que o produto melhore sempre, quer que a relação melhore sempre. Então, aqui que dá pra... eu tenho um mantra na Aurelo que tem que ser bom pra quem cria conteúdo. Então, o que a gente puder ser melhor e ter de sugestão, de remuneração, de formato, de processos, de tudo, por favor, tragam pra gente. Puta, que delícia falar tanto da Aurelo, quanto de podcast, quanto de empreendedorismo. Acho que a gente é muito privilegiado por empreender, a gente poder ter uma chance de tirar um sonho do papel. Então, puta, que bom, sei lá, compartilhar um pouquinho de tudo que a gente passou e abrir essa troca aí com empreendedores, com ouvintes, com todo mundo. Obrigadão do convite. Como é que a galera encontra as redes da Aurelo e a sua? Pra galera trocar uma ideia contigo, LinkedIn, Instagram, fala aí. Estamos em todos. No Instagram é aurelo.audio, no Twitter é aurelo_áudio, no LinkedIn só procurar Aurelo por lá, e eu, no LinkedIn, Luiz Felipe Marques, também já no perfil da Aurelo lá. Puta, troca, a gente tem um time gigante não de pessoas, né, que é uma startup, mas gigante de dedicação pra cuidar das redes, pra trocar ideia, pra sugerir conteúdo. Acho que é o que a gente mais faz, né, a gente ficar compartilhando conteúdos que a gente gosta, sugerindo. Muita gente fala, cara, deixa eu destacar meu conteúdo aí na Aurelo, deixa eu destacar meu conteúdo nas redes sociais de vocês. Indiquem pra gente que a gente adora fazer isso. A Aurelo tem 3 pilares, né, que é descobrir, escutar e imaginar. Então, a parte da descoberta ainda está sendo a mais gostosa aí para as pessoas descobrirem cada vez mais conteúdo, mais podcasters. Contem com a gente para isso também. Sugiram muito conteúdo bom e brasileiro pra gente. Então, obrigado, Lu. Agradecer todo mundo que tá por trás dessa construção, do cara que tá codando até quem tá fazendo o backlog, o sprint, o Scrum Master, o que vocês tiverem aí. Todos vocês sintam-se abraçados pelo que vocês estão construindo. É algo realmente transformador por um mercado que estava tão carente, precisava se profissionalizar. Obrigado. Valeu, a gente se encontra, vai sair aqui, você vai entrar na segunda temporada. A gente tá mudando algumas coisinhas, deixando mais autoral, tirando um pouco de vozes não conhecidas, mas que eram divertidas, de sons, assinatura própria. Então você já entra aqui no modelo novo. E a gente também fez em vídeo aqui pra galera ter um contato, saber quem é o rosto por trás. A gente já fala quem é a voz por trás da empreitada. Agora a gente vai conseguir ver o rosto por trás da empreitada. Valeu, Lu. Obrigadão, cara. Obrigadão. Valeu, gente. Até mais. Valeu, sonhadores. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo
e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com/EmpreendaCast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador!